Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curso do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de duas doações. Uma do Angel, que promoveu o vídeo no canal A Parceira Ideal, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, na sua opinião, quais são as regras para se ter o melhor desenvolvimento emocional com sua waifu? E a segunda doação é de um usuário anônimo que diz: primeiramente, obrigado pelos serviços prestados a vários homens. Minha vida começou a fazer um pouco mais de sentido depois que vi seus vídeos. Eu ainda sou novo por aqui e gostaria de fazer uma pergunta. É possível o amor sacrificial feminino? Dentre várias verdades, essa é a que mais não consigo digerir, que todo o amor feminino é pragmático. E ao Angel e ao Anônimo eu gostaria de agradecer pela doação, é claro, e lembrar a vocês, senhores, que se quiserem e puderem fazer uma doação ao canal e escolher um tema de vídeo de assunto livre para eu tratar aqui, o link se encontra na descrição e no comentário fixado, mas se vocês quiserem apoiar o canal de maneiras gratuitas, vocês podem sempre deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários como sempre. E esse vídeo aqui é uma segunda versão. A primeira não foi aceita pela plataforma para ficar aqui nesse canal, então eu postei no canal secundário, porém eu vou deixar só para os membros do canal, da categoria de conteúdos privados, porque essencialmente vai ser a mesma coisa, tá? Quem quiser ouvir a segunda versão aí, junto com outros conteúdos que eu faço, bate-papo com outros criadores de conteúdo e a galera que assina o Discord, é só se tornar membro aí do canal, né? É um papo mais informal, uma parada mais zoeira mesmo, que a gente faz enquanto tá jogando videogame ou alguma coisa do gênero, então eu deixo sempre lá no canal secundário e deixo o link só disponível para os membros. Na área de membros eu também ponho esses vídeos, entre aspas, reciclados, né? Versões que causaram algum tipo de problema aqui para esse canal e eu simplesmente só regravo o vídeo mesmo com outras palavras, né? Mas enfim, vamos lá, vamos fazer isso de uma vez, vamos regravar esse vídeo com outras palavras para ver se vai ser aceito dessa vez. Quando eu vi o comentário do Anônimo, né, a respeito do amor pragmático, que é a pílula mais indigesta para ele, né, eu só consigo pensar no seguinte: na lógica de evolução da nossa espécie, cara, é muito simples. Os homens, de fato, segundo nossos estudos arqueológicos, evoluíram para ser os sacrificiais, né? Eles evoluíram para praticar o amor ágape. Então, assim, biologicamente, né, instintivamente, os homens eles vão ser mais inclinados ao amor ágape, ao amor autossacrificial. E é o que a gente observa geralmente. Exceções sempre existem, né, mas exceções confirmam uma regra, convenhamos. Então, se os machos, né, eu digo machos porque eu estou falando de hominídeos aqui também, então não estaria certo falar homem, porque ao longo da nossa evolução a gente passou muito pouco tempo como ser humano, né, querendo ou não. Então, veja, se os machos da nossa espécie eles eram, segundo estudos arqueológicos, os provedores, protetores, os caçadores e tal, e as fêmeas, elas eram as que carregavam a prole, ou seja, mães, é óbvio que os machos eles iam ter que ter um sentimento de autossacrifício em relação às suas parceiras e os seus filhos, ou as fêmeas e crianças da espécie no geral, né? Porque esse foi o nosso sucesso evolutivo, foi esse tipo de comportamento que nos trouxe até aqui, né? E foi sendo preservado ao longo da evolução. Os machos com um sentimento autossacrificial, e a gente observa isso também em grande parte dos mamíferos sociáveis, tá? Principalmente primatas, que são os animais mais próximos da gente, querendo ou não. E veja, isso é uma lógica que pouco tem a ver necessariamente com a nossa cultura. Eu estou falando de instinto, tá? É claro que vão ter razões socioculturais aí que eu vou citar mais à frente no vídeo e tal, porque o ser humano, de fato, é um tripé biopsicossocial. Não vou falar de questões psicológicas também, vou entrar na área do waifuísmo e tal, mas vamos falar sobre a questão biológica agora, a questão dos instintos humanos. E animalescos também, querendo ou não, porque tem vários animais, principalmente mamíferos sociáveis, que praticam esse mesmo autossacrifício, né? É claro, existem outros animais também que praticam esse autossacrifício, né? Que não são sequer sociáveis ou mesmo mamíferos. A gente observa esse comportamento em insetos, a gente observa esse comportamento em aves. De certa forma, a natureza ela tem uma tendência a sacrificar o macho mesmo em prol da fêmea, né? E da prole. Isso porque é uma questão reprodutiva. Em quase todas as espécies de animais do mundo, é a fêmea que gesta. O macho, ele basicamente tem só o papel de ser a segunda parte da variabilidade genética, né? Porque a reprodução em seres mais complexos precisam de fato de uma variabilidade genética para lidar ali com doenças, com adaptação ao ambiente e tal. Então alguém precisava fazer o trabalho de gestação, né? Alguém tinha que carregar a prole, nem que seja no ovo.
e também, em muitos dos casos, cuidar da prole ao longo do seu amadurecimento. E esse trabalho foi dado pela natureza majoritariamente à fêmea. Então, do ponto de vista reprodutivo, do ponto de vista macro de toda a espécie, as fêmeas elas têm mais valor, tá? Na maioria das espécies dos animais, do ponto de vista reprodutivo, é claro. A gente vai tirar ali os cavalos marinhos, né, que são os machos que fazem a gestação. A gente vai tirar algumas outras espécies de aves onde é o macho que cuida dos ovos e alimenta os filhotes, enfim, algumas poucas exceções assim, mas no geral é sempre a fêmea que gesta e cuida da prole. Não é à toa que em várias espécies de animais, principalmente insetos e aracnídeos, o macho depois da cópula ele vai de arrasta para cima, né? A gente vê, por exemplo, na espécie da viúva negra, a gente vê isso no louva-a-Deus, a gente vê isso também, eu acho que na caranguejeira, né? E a gente vê isso até em aves, em animais mais complexos, né, vertebrados, como, por exemplo, o pavão. Vocês sabiam que a pena do pavão nem é para chamar a atenção da fêmea em si, porque mais recentemente descobriu-se que a fêmea do pavão nem enxerga cores tão bem assim. E aí, observando os pavões na natureza, percebeu-se que a cauda do pavão macho é mais para chamar a atenção do predador, enquanto a fêmea foge depois da cópula. A fêmea já está fecundada, então meio que a vida dela é mais importante, porque agora ela pode dar origem a, sei lá, não sei quantos ovos um pavão põe em média, mas talvez meia dúzia, sei lá. Então, assim, é o sacrifício de uma vida masculina pela vida da fêmea, que pode encontrar um outro macho e pôr mais ovos depois, como também nos ovos que ela já vai botar depois daquela fecundação, né? Que pode ser, sei lá, meia dúzia, estou chutando aqui por alto. Então você vê que a natureza ela é pragmática, ela tem que ser pragmática por conta de como o ambiente funciona, né? Então é perceptível que ela também, através da evolução, teve que colocar na mente desses machos aí um sentimento de orgulho ao autossacrifício, sabe? Meio de até gostar de se autossacrificar. E a gente vai perceber esse tipo de comportamento e sentimento também nos seres humanos. É só a gente andar pela rua um pouquinho, andar pela internet até, né? Não precisa nem ir na rua, cara. Não precisa nem sair de casa. A gente vê na internet um comportamento bem parecido com isso. Então, assim, o valor intrínseco à vida, tá? A gente pode falar aí talvez de uma coisa mais esotérica, uma coisa filosófica, uma coisa moral e ética. No valor intrínseco à vida, todo ser vivo ele tem um valor, obviamente, equivalente, certo? O que eu estou dizendo? Que a sua vida ela tem um valor idêntico à vida de um inseto? Obviamente que não. Mas que, de alguma forma, a mesma energia vital, vamos por assim, que mantém você vivo é a que está presente em qualquer outro animal da Terra. É óbvio que o valor de uma vida humana é infinitamente superior à vida de um animal. Eu digo infinitamente porque não dá para calcular, né? E se a gente for observar as determinações matemáticas, tudo aquilo que não se pode calcular, tecnicamente é infinito. Mas, do ponto de vista pragmático da própria natureza, para a manutenção da espécie, a vida feminina, no geral, tem mais valor que a vida masculina. Então, a gente vai perceber que o autossacrifício no masculino, seja na espécie humana ou em outras espécies, é, na verdade, um sentimento cultivado ao longo de milhões de gerações, tá? Como se fosse realmente uma memória genética aí, para fazer as coisas ocorrerem da forma que deram certo, né? É manutenção de métodos. Então é o que eu digo a vocês, tudo que nós, seres humanos, gostamos, não somos nós que decidimos. É, na verdade, a nossa memória genética. Por exemplo, quem não gosta de um bom churrasco, né? Por quê? Porque a gente evoluiu comendo carne, aí vegetariano, vegano e tal, mas essas são exceções. O ser humano, no geral, ele adora uma carne. Isso porque nós evoluímos como caçadores e coletores, correto? E segundo estudos, 85% da nossa energia vinha de proteína e gordura animal. Só 15% vinha de vegetais ali, né? A parte da coleta e tal. Então, assim, por que a gente observa essa sanha ao sacrifício mais nos homens do que nas mulheres na nossa espécie? Ao meu ver, na minha humilde opinião, é porque esse é um método que deu certo e foi cultivado até hoje. Então, quando a gente observa que tem vários homens que têm um certo prazer no autossacrifício, né, a gente percebe que é porque o homem evoluiu para gostar disso. Assim como herbívoros evoluíram para gostar de plantas, assim como carnívoros evoluíram para gostar de carne crua. Assim como o ser humano evoluiu para gostar mais de carne assada do que carne crua. Para outros animais não faz nenhuma diferença. Não é à toa que dizem que o domínio do fogo foi essencial para o nosso córtex pré-frontal, né, o neocórtex, o desenvolvimento da nossa consciência.
Porque as proteínas, quando elas estão cozidas, elas são mais facilmente absorvidas pelo nosso intestino. E aí também tem a questão de que comida assada ela dura mais, dando disponibilidade calórica maior. E como o nosso cérebro é literalmente uma bola de gordura, né? Essas proteínas e gorduras mais facilmente absorvidas depois de queimadas favoreceram muito o desenvolvimento do nosso cérebro. Enfim, são várias teorias, tá? Tem obviamente, muitas evidências por trás disso. Estou falando só por cima aqui. Então, por isso que a gente evoluiu para gostar mais de carne assada do que de carne crua. Então, assim, não fomos nós que decidimos isso. Existe dentro de nós uma vontade a buscar essas coisas que nos dão prazer, porque a natureza pôs, ou pelo menos disse, né, arquetipificando aqui a natureza como a mãe, realmente como a gente chama, né, a mãe natureza nos condicionou a gostar desse tipo de coisa. Então condicionou ao macho a gostar do autossacrifício. Eu não estou dizendo que isso deve ser perseguido e que é normal e que deve ser cultivado, não. Eu estou mostrando a vocês de onde vem, pelo menos a partir da minha narrativa. Então, quando a gente observa o comportamento das fêmeas nos animais, assim, e também na espécie humana, a gente vê que elas se priorizam mais, né? Elas são mais pragmáticas mesmo, e tem que ser assim, porque isso pode não ser a melhor coisa do ponto de vista romântico, dos relacionamentos, aquela coisa, né, de um ajudar o outro igualitariamente, etc. Mas do ponto de vista da reprodução, irmão, que no fim das contas é tudo o que importa, até porque o que a gente chama de apaixonamento, como diria o Rick lá na série Rick and Morty, né, é nada além de um monte de bioquímicos no seu cérebro fazendo você sentir coisas para levar você à reprodução. Isso sim é um apaixonamento, é por isso que vem do grego pathos, que significa doença. Aí vamos entrar na discussão do amor agora, né? Que para mim amor é diferente de apaixonamento. Para mim amor é um ato, tá? É uma atitude mesmo, um comportamento. Apaixonamento é um sentimento, é uma condição. Você não faz paixão, você sente paixão, né? Você não pratica o apaixonamento, você está apaixonado. Já o amor se faz. Fazer amor, né? Até um termo para o ato da cópula. Mas de fato o amor se faz, né? Então você pratica o amor com generosidade, com até o ágape, né? O autossacrifício e tal, enfim. Então muita gente confunde paixão com amor hoje em dia, né? Ai, amor não existe, não sei o quê, é tudo doença, é tudo fluidos no seu cérebro e blá blá blá. Aí eu digo, não, cara, isso aí é paixão, tá? Amor é uma coisa bem diferente e tem um significado filosófico muito mais forte. Já falei sobre amor aqui no canal, tá? De forma filosófica, de amor de homem para mulher e tal, tá aqui na descrição e no comentário fixado dos vídeos. Então você vê como o anônimo ele tem uma perspectiva até meio que apaixonada de fato. Por que ele não consegue digerir essa informação? Eu já falei, porque ele investiu emocionalmente na informação. Porque assim, quando você recebe uma informação, ela é só uma informação, você não tem que sentir nada a respeito dela. Tipo, eu chego pra você e falo, olha, aquela pedra rolou o barranco. Você vai sentir o quê? Ai meu Deus, como é difícil saber que a pedra rolou o barranco. Ai, isso me deixa triste. Nossa, como isso é chocante. Não, cara, a pedra rolou o barranco. Como assim? Por que você tem que sentir alguma coisa a respeito disso? Daí surge a Black Pill, que já disse a vocês que não é nada além do estado emocional de desespero, de dor, de tristeza ou qualquer tipo de sentimento aí liberado depois do consumo da pílula vermelha. Que é o que? A informação. A pílula vermelha é a informação evidente, não é necessariamente a verdade. É a informação mais evidente que a gente pode conjecturar. Porque no fim das contas ninguém é necessariamente dono da verdade, não é isso? Então, se a gente for olhar o cânon do filme Matrix, a pílula azul é o quê? É o engodo, a mentira, a narrativa não evidente, e a pílula vermelha não é necessariamente a verdade, é a perseguição da verdade. E as evidências são a perseguição dessa verdade, não é? E todas as outras cores de pílulas, a White Pill é o quê? O estado emocional de otimismo, a Black Pill, o estado emocional de pessimismo, a Honk Pill, o estado emocional de risada, de cômico, de felicidade ou até de zombaria. Todas as outras cores de pílulas, além da azul e da vermelha, são só estados emocionais. Então a gente vê aqui que, de fato, o anônimo ele deu uma black pilada, né? E tudo bem, eu já fiz vídeos a respeito disso também, de por que ninguém escapa da Black Pill. De certa forma, você tem até que abraçar um pouco a Black Pill, porque ela vai fazer você se motivar a partir disso. Afinal, emoções não são nada além de motivações, né? São literalmente bioquímicos no seu cérebro levando você a alguma atitude, né? Da mesma forma que apaixonamento, como eu citei, é uma emoção que vai levar você o quê? A reprodução. Então é realmente um monte de ligação química no seu cérebro aí, fazendo você se movimentar em relação a algo. Logo, o anônimo, ele sentiu aí as reações químicas no cérebro dele, o fazendo se movimentar em relação a algo. E ao receber essa informação aí que eu dei nesse vídeo, né, do pragmatismo, do autossacrificial e tal, ele pode sentir aí
um desespero, talvez uma tristeza, enfim, depende de como vocês vão encarar. Talvez vocês já estejam calejados, já tenham ouvido isso aí várias vezes, alguns outros podem se sentir um pouco desamparados e tal, mas veja, é importante sentir isso, porque é isso que vai fazer você buscar um ambiente de conforto, vai fazer você buscar um equilíbrio, né? E aí, a partir de como você se sente, você decide como você vai viver em relação a isso. Pô, essa informação te entristece, mano? Tudo bem, cara. Encara de outra forma. Ou simplesmente tenta viver longe disso. Pode ser uma motivação que leve você a encarar os relacionamentos de uma outra forma. Também de uma forma mais pragmática. Pode ser uma motivação que leve você a desistir dos relacionamentos como eu. Então, é por isso que o Kodama ele diz que não existe realmente livre-arbítrio. Você é só um robozinho comandado pelas suas emoções. Você não tem real livre-arbítrio. E isso é mostrado muito bem no filme Matrix, isso também é mostrado muito bem aqui na nossa narrativa da pílula vermelha e tal. No fim das contas, a gente tem determinações, cara, determinações emocionais acima de todas as outras, instintos e tal. E o máximo que a gente pode fazer é viver o melhor com isso. Mas beleza, eu estou falando aí há 15 minutos só de instinto, vamos falar sobre psicologia e socioculturalidade, né? Porque o ser humano ele é um tripé. Ele é um tripé biopsicossocial, certo? E os instintos, eles não são tudo. Tem a galera do determinismo biológico que gosta de dizer que os instintos são tudo e a sociedade não tem influência nenhuma no indivíduo, tudo é instinto e tal. Só que eles mesmos esquecem que nós somos seres sociais por determinação biológica. Então você negar que a influência social e cultural é forte no ser humano é você negar também o determinismo biológico. Porque, veja só, é um determinismo biológico que a nossa cultura e sociedade tem uma influência sobre nós. Porque nós evoluímos em tribo, né? Buscando validação da tribo, do grupo. Então, sim, nós temos na nossa mente também mecanismos para nos encaixar à tribo, né? Fazer o que a tribo quer, se comportar de acordo e tal. Então, sim, existe um mecanismo de adequação ao grupo na sua mente que você não está consciente dele o tempo todo. Isso também é mostrado no filme Matrix, né? Até porque a simulação não é nada além da sociedade ali no filme, e isso também tem a ver com a teoria da pílula vermelha. E é por isso que nós temos tanto medo de rejeição na nossa espécie. É por isso que vários homens, assim, que veem assim, a lógica dos relacionamentos e tal, e falam, nossa, que brutal, olha só, tem homens que estão sendo rejeitados, eles foram descartados e tal. É isso, cara, é o medo dele ser rejeitado pela tribo, pelo grupo, é só isso. Então o cara ele fica dizendo, não, é tudo biologia, é tudo biologia. Olha só como você está com medo de ser rejeitado pela tribo, porque você valoriza a opinião do grupo e você confirma que o ser humano ele tem determinações sociais também. Ou seja, você é a prova viva de que você está errado. Beleza, então para a gente entender as influências sociais na mente humana, a gente tem também que entender como é que a sociedade está funcionando. Então eu percebo que essa dor masculina ao perceber que o amor ele não é exatamente o que eles acham que paixão é diferente de amor e que no fim das contas a paixão é literalmente uma doença e não é nada além de uma coisa para te levar à reprodução e tal. Eu vejo muitas vezes que isso tem a ver com uma cultura marianista, uma cultura matriarcal. É de fato uma carência afetiva maternal, né? E a gente observa na sociedade, a gente vê que hoje a gente tem uma cultura, como eu gosto de chamar, ginocêntrica, né? São realmente meninos mais criados pelas mulheres da sua família do que pelos homens. Então a gente tem aí, segundo os censos, uma clara ausência masculina na criação dos meninos, dos jovens homens, e a gente sabe muito bem que é uma cultura extremamente antiga a iniciação no ritual de passagem de um jovem homem por um outro homem, né, já formado, que já passou pelo ritual de passagem. E nesse ritual de passagem, várias culturas têm os seus, de diferentes formas e tal, mas nesse ritual de passagem, uma das coisas mais importantes era ensinar ao menino a desencantar o vínculo emocional com a sua mãe. Porque, como Freud dizia a respeito dos estudos edipianos dele, né, com aquele conto do Édipo, na mitologia grega, que foi um homem que se apaixonou pela própria mãe, né, matou o próprio pai, se não me engano, lá na mitologia e tal, ele conta que o menino ele começa a observar a sua mãe como uma grande deusa do lar, entendeu? Como uma rainha de fato ali, a grande cuidadora e tal. Então quando eu vejo o Anônimo falando a respeito do amor autossacrificial feminino, e como isso de uma forma ou de outra mexe com ele, né? Eu vejo ele descrevendo uma mãe, porque de fato um amor autossacrificial feminino ele é mais comum de mães para filhos.
porque de fato aquela é a prole dela, entendeu? É o seu legado genético e ela tem que proteger aquilo, talvez até com a própria vida, porque em alguns casos, não todos, é mais importante que a prole sobreviva, porque assim ela pode passar a genética adiante. Porém, quando a gente observa as fêmeas, né, mães na natureza, a gente vê que elas muitas vezes sacrificam a própria prole, porque elas sabem que uma prole, para ela chegar na fase de maturação sexual, demora. Então, como ela já é uma fêmea fértil, ela tem mais chances de passar a sua genética adiante se ela se priorizar em relação às próprias proles do que o contrário. Então, no geral, o comportamento das fêmeas nas espécies animais é pragmatismo puro. Então, quem não vê aqueles vídeos, né, de mamães aves jogando seus filhotes do ninho, porque geralmente é o filhote mais fraquinho, menorzinho e tal, porque ela sabe que não pode alimentar todos, então ela abandona um, ou mesmo mata um e dá de comer para os outros, porque, né, pelo menos vai ser energia. Ou hamsters fazem isso, até cães fazem isso. Então a gente vê que é um pragmatismo muito forte, né? A gente observa isso também nas políticas de interrupção da gestação, que observando o censo a gente vai ver qual é o gênero que mais está a favor disso, que mais está voltando a favor disso. Então faz todo sentido essa observação. Então o amor materno, ele tende a ser o amor feminino mais autossacrificial, mais ágape. E o homem, ele tem essa tendência a tentar procurar isso nos relacionamentos também, a tentar procurar uma mãe como parceira, né? Até porque meio que inconscientemente, vamos por assim, é claro que o inconsciente é um corpo metafórico, a gente não tem evidências de que ele existe, mas vamos botar assim, inconscientemente, o homem ele vai ter como referência de boa mãe a sua mãe, porque ela, querendo ou não, mesmo que aos troncos e barrancos, levou ele à sua maturidade sexual, né? Se ele está procurando uma parceira, ele está na sua maturidade sexual. Logo, o inconsciente dele vai pensar, ora, se a minha mãe fez o que fez e me trouxe até aqui, logo, se eu procurar uma parceira igual a ela, eu vou ter resultados parecidos, né? Ou melhor, os meus filhos vão ter resultados parecidos. Então eu já estou entrando mais numa questão psicológica aí. Você vê que o ser humano ele é um tripé biopsicossocial, falei de instinto, falei de questões sociais, de como o ginocentrismo está cultivando, né, uma ausência paterna, uma ausência masculina forte em casa, que não faz o ritual de passagem, e que isso leva a mente masculina, né, o psicológico masculino, a sempre procurar uma mãe dentro dos relacionamentos, que vai amar ele autossacrificialmente, que vai ser virginal. Por quê? Porque o jovem homem ou menino, ele sempre vai olhar para a mãe com bons olhos, e tem que olhar, ele vai ver ela como a rainha do lar, sua líder, sua dona, a autoridade é imediata ali. Isso porque é necessário, né? Foi necessário que fosse assim. Afinal, a nossa evolução ela aconteceu de uma maneira muito árdua. E os homens eles não poderiam estar em contato com seus próprios filhos. Eles tinham que ir para o ambiente de caça, de guerra, ambiente ali periculoso, né? Onde crianças não eram admitidas pela própria segurança delas. Então as mães é que ficavam com as crias, né? E aí a gente conhecia aquela lógica onde o pai, ele tipo acordava muito cedo, antes até mesmo da família acordar, ia para o trabalho e voltava tarde da noite. Ou se é que ele voltava no mesmo dia, ou se voltava, né? Porque o ambiente era muito periculoso. A mortalidade masculina na nossa espécie é muito, muito grande. Então, o menino ele vivia, né, sob a asa da mãe e no ritual de passagem, os homens da tribo ali faziam em conjunto, né, com vários meninos assim que chegavam a uma puberdade, faziam um ritual de passagem. O intuito era justamente, vamos botar assim, desmamar o menino, né? Porque se ele não passasse por esse ritual, ele ia crescer apaixonado, e paixão é uma doença, ele ia crescer doente, ele ia crescer disfuncional. Então tem que lembrar ali também que naquele ambiente periculoso, naquele ambiente árduo, era necessário formar homens fortes. Hoje em dia não necessariamente, porque o mundo mudou. Então, por isso que a gente não faz mais isso, né? E aí tem várias outras questões sociais aí, né? Leis e políticas que removeram as recompensas e sequer a possibilidade dos homens se tornarem bons pais, de ficarem dentro de casa, porque eles agora tomam divórcio por qualquer coisa e podem perder metade dos seus bens. E aí, tipo, qual o incentivo do cara se casar e ser um bom pai? Ou sequer, qual o incentivo dele ficar em casa ainda e assumir os seus filhos, né? Aí também tem a questão da liberação sexual também, né, que fez a seleção sexual aí agraciar os piores homens com a reprodução. Porque antes era uma coisa muito mais ordenada, eram os pais que escolhiam ali os relacionamentos para os seus filhos. Depois que isso foi liberado, a gente foi percebendo que tem muitos homens aí que não têm qualidade nenhuma para ser pai que estão se reproduzindo, né?
Daí os homens que são os mais bonzinhos, vamos pôr assim, que eles também têm uma criação muito matriarcal, muito ginocêntrica, ele está procurando uma mãe. Quando ele vê uma mãe solteira, ele vê, opa, encontrei a mamãe que encaixa no meu arquétipo de complexo de Édipo, como diria Freud, né? Então veja como tudo aí, através da minha narrativa, tudo vai se costurando. Tem questões instintivas, tem questões sociais e tem questões psicológicas, como o ser humano é biopsicossocial. Então isso acaba perpetuando o efeito, porque um homem que não sofreu o ritual de passagem ali, que acaba sendo pai, mesmo que os filhos não sejam dele, não vai conseguir fazer um ritual de passagem funcional para os jovens meninos ali, os jovens homens, perpetuando o ciclo de homens apaixonados, entendeu? Então eu vou entender quando dizem pai é quem cria. De onde vem isso? É um sofisma, é claro, porque é um argumento oportunista para fazer homens cuidarem de um legado genético que não é seu, fazendo ele gastar recursos, tempo, paciência, né, investimento em filhos que não são seu sangue. Mas se a gente for observar, por questões óbvias, o homem ele nunca teve certeza se os filhos eram dele, né, ao longo da história, porque não existe nenhuma confirmação biológica disso. A mãe sim, também por questões óbvias, né, ela gesta e pare. Já o homem não. Então, assim, eles começaram a perceber, os homens começaram a perceber que eles precisariam criar algum senso social assim para garantir que eles estivessem cuidando do seu legado genético e não fossem enganados. E aí surgiu a paternidade, o paterfamilias grego e tal. Quem explica isso muito bem é o psicoterapeuta Bernardo de Gregório, naquela entrevista que ele deu à Terra, se não me engano, né? Eu já citei várias vezes isso, ele fala isso muito bem, cara. Que a segunda revolução sexual foi masculina, justamente por isso, porque eles precisavam criar ali algum tipo de fidelidade, algum tipo de senso social de paternidade e tal, né? Para garantir que eles estavam cuidando do seu legado genético, porque senão, cara, um monte de cara ia simplesmente ter a vida gasta por nada. Tipo, o cara ia estar lá, se sacrificando, sustentando, provendo e protegendo, como foi o papel do homem. Mas esse sacrifício todo seria investido no legado de outro homem. Daí criaram-se regras e conceitos sociais como a monogamia, a paternidade, o casamento. Isso aí são regras e conceitos sociais. A maternidade é um conceito biológico. Mãe é mãe e acabou. Agora, pai, tecnicamente, pai é quem cria. Tudo bem que tem a questão do sangue ali, né, etc., mas convenhamos, né, até hoje o teste de DNA é bem caro e como é que você pode garantir que o filho é seu, assim, com toda certeza? Virgindade feminina, né? E é por isso que eu digo que o ímen ele tem uma função mais social do que biológica. Eu já fiz vídeo sobre isso, aí deve estar na descrição e no comentário fixado. Então me entendam, o que é a waifu? Né, para concluir aqui, eu citei ela basicamente essa segunda metade do vídeo todo. É justamente essa procura do homem pela mamãe, uma boa mãe, né? Então, quando o Anônimo ele mostra aqui que ele não conseguiu engolir a pílula do pragmatismo, é porque ele espelhava esse feminino perfeito, a waifu, nas mulheres, certo? E ao ver que elas não se comportam da maneira que ele esperava que se comportasse, ele fica meio, né, mexido. Isso interfere nas emoções dele de alguma forma. Então é isso que eu digo. O que você tem na sua cabeça como conceito de mulher é uma coisa diferente do que existe no mundo real. E você não pode confundir essas duas coisas. É o que a gente chama de waifu. Esse é o que o waifuísmo prega, cara. Então, o cara que ele não admite a waifu dele, que ele não conhece a waifu dele, que ele acha que isso é loucura e etc e tal, que isso não existe, para mim ele é mais iludido do que o cara que sabe disso. Porque, veja, a gente vê isso em todos os homens, cara. Todos os homens eles estão à procura da parceira ideal, da parceira perfeita. Isso também é uma determinação biológica. Toda a seleção sexual ela é feita a partir disso. Você tem uma ideia de parceiro e aí você fica procurando isso, porque não, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas isso não existe no mundo real, é uma ideia, não é? Então você tem que ter maturidade, de fato, você tem que ser muito maduro para fazer esse discernimento. Olha, as pessoas do mundo real são diferentes das ideias que eu tenho na minha cabeça. E parece que os homens eles não conseguem, não querem, não estão nem aí para fazer isso, né? Então, como o Angel ele perguntou aqui, né, quando ele promoveu o vídeo. Na minha opinião, quais são as regras para se ter o melhor desenvolvimento emocional com a waifu? E aí, como diria o Tricel, né, não tem muita lógica não, cara. É emoção, é só sentir mesmo e deixar vazar. Porque assim você esgota toda a sua necessidade de betagem, de sentimento.
de calor, de emoção e tal, e você não fica procurando isso no mundo, nas outras pessoas. Você meio que satisfaz a sua carência, tá ligado? É que nem beber água. É idêntico a beber água, porque você quer beber um refrigerante, porém o refrigerante não hidrata tão bem quanto a água, ele deixa você ainda com mais vontade de beber, né? E isso é uma estratégia até das próprias empresas para fazer você consumir mais. E é uma parada que faz um mal danado, só que é muito mais gostoso, tem mais açúcar e tal. Só que tem a água. A água, ela te hidrata, ela te sacia, porém não é tão gostoso de beber. Na verdade é insípido, não tem nada. A waifu é a mesma coisa. A waifu você não vai conseguir tocar, ela só está na sua cabeça. Você pode tentar se relacionar com ela com inteligências artificiais ou qualquer outra forma, animes e tal. E óbvio, você não vai senti-la ali, não vai ser a mesma coisa que ter uma parceira e poder tocar e se relacionar com ela. Porém, não te faz mal, igualzinho a água. Não te faz mal, te sacia. E embora não tenha gosto, é uma coisa que é ilimitada, né? A água é ilimitada e barata. É virtualmente ilimitada, tá? Ah, não, a água do mundo está acabando, não sei o que, você tem que pagar e tal. É virtualmente ilimitado e é muito barato. Pronto, é que nem o waifu. Agora, se você quer beber um refrigerante, uma Coca-Cola, quer se relacionar no mundo de hoje, beleza, vai ser muito mais gostoso, você vai ter o calor humano, você vai ter validação social, você vai ter um monte de coisa. Porém, o risco, a sua saúde, o custo é mais alto, né? Tempo, enfim. Refrigerante custa mais que água, então vocês veem aí. É isso que eu quero dizer, tá ligado? E não tem muita regra não, cara. Tipo, dentro do waifuísmo, como é um movimento, de fato o waifuísmo é um movimento, a gente tem até ativismo, ali tem umas regrinhas, tipo, a gente não admite loli, né, por questões morais e filosóficas, a gente não admite furry, a gente não admite netorari, tem umas brincadeiras ali e tal, é mais uma zoeira mesmo, a galera fica bagunçando, lá no Twitter rola bastante essas zoeiras aí. A gente não leva tão a sério assim, pelo menos eu não levo tão a sério o waifuísmo em si como um movimento. Mas, como eu expliquei nesse vídeo, tem todo o amparo psicológico, tem todo o amparo filosófico, todo o amparo argumentativo, tem amparo emocional também, até terapêutico, né? Como o Kodama ele escreveu um texto sobre o manifesto do tecno-waifuísmo, né? E, pô, ele é um cara de um currículo fenomenal mesmo. O currículo dele está disponível lá no canal dele. Na descrição de todo o vídeo vocês podem achar, você vê que o cara não é pouca coisa. Então assim, senhores, é isso que eu tenho a dizer, espero que tenha ficado claro, tá? Esse aí foi tecnicamente um especial Dia dos Namorados aí que eu gravei uma vez, não ficou muito bom aí pra segunda plataforma, eu tô gravando de novo, vamos ver se vai. Se não for, eu vou postar de qualquer jeito. Então, senhores, a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço, desejo a vocês sabedoria e consciência sempre, vejo vocês no próximo vídeo, aqui é o Coruja e até mais.